Olá, pessoal do quarto ano. Eu vim aqui falar com vocês sobre um conteúdo também que será revisado da apostila 1, que são as tabelas de multiplicação ou as tabelas multiplicativas, tá? Então, as tabelas multiplicativas, elas visam facilitar esses cálculos de multiplicação. Então, nós conseguimos fazer uma multiplicação visualmente, porque elas são expressadas por desenhos, por tabelas. Isso facilita a leitura da tabuada, da multiplicação, tá? Então, não precisa abrir a apostila, é necessário que vocês tenham em mãos um caderno, um lápis. Nessa semana de revisão, vocês irão me entregar as atividades numa folha. Também não precisa copiar todo o corpo do exercício que é apresentado aqui, apenas as respostas. Mas é necessário que vocês me enviem essas respostas, ok? Então, aqui nós temos um exemplo de tabela multiplicativa, onde em uma tabela nós temos as colunas. As colunas são as representações verticais, ou seja, elas estão em pé, e nós temos as linhas. As linhas são as representações horizontais. Então, nós temos aqui uma numeração, né? Tem um xizinho aqui que significa o símbolo da multiplicação. A primeira coluna, ela é numerada de 1 a 10 e a primeira linha também é numerada de 1 a 10. Esse espaço todo em branco, com linhas e grades, é onde nós vamos colocar os nossos resultados da multiplicação. Tá? É assim que vocês tiveram acesso às tabelas de multiplicações de vocês na apostila, ok? Então, por exemplo, aleatoriamente, nós temos lá 2 vezes 9. Então, eu vou seguir o 2 na sua coluna e vou encontrar o número 9, tá? Então, onde há o encontro entre 9 e 2, eu vou multiplicar esses dois números e vou chegar no resultado. Eu não fiz toda a tabela, tá bom? Demandaria muito tempo, mas eu quero que vocês entendam a ideia da tabela, o mecanismo de preencher essa tabela, tá? Outro exemplo. Aqui, nós temos a linha do 5. Então, toda essa linha aqui serão multiplicações da tabuada do 5, tá? Então, 5 vezes o 4, que resulta em 20. Então, os números se encontram na tabela e aí tem o resultado dessa multiplicação, tá? Então, no caso aí, 5 vezes 4, 20. Linha do 5, coluna do 4. Lembrando que linha é horizontal, é deitado, e coluna é vertical, é em pé, tá? Então, a coluna do 4, aqui vai ter toda a multiplicação do 4 e aqui toda a multiplicação do 5. Coloquei um exemplo, tá bom? E mais um, né? Linha do 3, ó, linha do 3, multiplicação do 3 e coluna do 9, certo? 3 vezes 9, 27. E assim sucessivamente. Vocês fizeram alguns exercícios em tabelas multiplicativas, né? Alguns manifestaram dúvidas no CLESEP, no bimestre passado, mas essa é a ideia de como calcular uma tabela multiplicativa. Por exemplo, eu chego com essa atividade em sala de aula, peço para vocês preencherem a tabela inteira. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer linha por linha ou coluna por coluna, né? Quer fazer por linha, igual você faz no caderno. Você vai fazer 1 vezes 1, vai colocar o resultado aqui, certo? 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. E assim por diante, vai fazer toda a multiplicação do 1.
Depois, a mesma coisa, a multiplicação do 2. 2 vezes 1, 1. Vai colocar 1 nesse espaço aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. E assim por diante, até encher a tabela inteira. A tabela de multiplicação, ela facilita o nosso cálculo mental, o nosso entendimento lógico sobre a multiplicação. Por que criaram a multiplicação? Para facilitar as adições, as contas muito grandes de adições. Então, por exemplo, aí eu tenho vários bastões, né? Quantos bastões eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4 e 5. Cada bastão tem 3 estrelinhas verdes, certo? Antes de existir a multiplicação, como isso seria resolvido no caso em que eu precisasse saber quantas estrelas tem no total? Eu sou Maria. 3, mais 3, mais 3, mais 3 e mais 3. Deixa eu representar aqui com o cursor o que eu estou falando. Ó. 3, quero saber quantas estrelas. Mais 3, mais 3, mais 3 e mais 3. O que acontece? Ia ficar uma conta grande de adição, certo? Para facilitar a nossa vida e nós não precisarmos fazer uma conta tão grande cada vez que precisássemos fazer adições extensas, criaram a multiplicação. Se eu tenho 5 bastões, cada um com 3 estrelas, né? É só multiplicarmos 5 vezes 3, ao invés de somar 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, eu vou fazer quantos bastões vezes quantas estrelas em cada bastão, certo? O resultado é o mesmo. Observem aí que dá 15 nos dois casos, certo? Isso também é uma maneira de representar a multiplicação por meio de tabelas multiplicativas. Na apostila de vocês fizeram uma lição de casa. Deixa eu ver se eu acho essa lição de casa aqui. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, porque é pequenininho o vídeo, né? Então, aqui, ó. Essa lição de casa. Deixa eu centralizar aqui. Aqui, ó. Certo? Dos armários lá. Os armários e os frascos de vidro, né? Tem uma maneira fácil de descobrir quantos frascos de vidro tem ali, sem precisar ficar contando um por um. Que maneira é essa? Eu conto a primeira linha, quantos tem na primeira linha, e 4, né? E conto quantos tem na primeira linha, não, gente, desculpa, na primeira coluna, isso aqui é coluna, tá? E conto quantos tem na primeira linha, tá bom? Então, isso aqui, coluna, linha, tá? Então, aqui na linha tem 3, 6, 7. Olha só, ao invés de ficar um por um, 1, 2, 3, para saber quanto tem na totalidade, eu vejo qual a quantidade da primeira coluna, multiplico pela quantidade que tem na primeira linha. Dá para fazer o contrário, professora? Dá. A ordem não vai alterar a resposta. Então, quantas bolas tem aí? 28, tá? 4 vezes 7, 28. Foi rápido. Então, na hora que a gente consegue memorizar a tabuada, aprender, tabuada não é decorar, tá? As tabelas multiplicativas, né, hoje chamadas de tabelas multiplicativas, elas não são para serem decoradas. Toda vez que você vai fazer um cálculo mental
envolvendo a multiplicação, tenha em mente que se trata de uma soma. E com o tempo você acaba memorizando. Por exemplo, 4 vezes 7, bom, se eu sei que 7 mais 7 é 14, então 2 vezes 7 é 14, o dobro disso, né, porque 4 é o dobro de 2, é 28. Então, tem gente que usa diversas estratégias para chegar em um resultado. O importante é não ficar lá todo o tempo tentando decorar essa multiplicação, certo? Tem que fazer vários exercícios. Esse é um deles. O segundo exemplo ali, eu preciso saber quantos lápis tem aí, tá? Tem vários. Então, eu vou contar quantos tem na primeira coluna. 4, ó. 1, 2, 3, 4. E quantos tem na primeira linha? Então, eu tenho 4 e 6. Daí, para eu saber o total, 4 vezes 6, 24. Pronto. Rapidinho, eu contei qual a quantidade de objetos nessas duas situações. Certo? Treino. Primeiro exercício. O que vocês vão fazer agora? Vocês irão olhar cada caso, são 5 casos, e vão fazer essa multiplicação, tá bom? No primeiro caso ali, qual vai ser a multiplicação? Vai contar quantas bolinhas tem na primeira coluna, 4, multiplicar pela quantidade de bolinhas da primeira linha, no caso 3, vai ficar 4 vezes 3. O resultado dessa multiplicação me indica quantas bolinhas tem, certo? Vai fazer as mesmas coisas com os lápis, né? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4 lápis. E aqui na primeira linha 3. 4 vezes 3. O resultado dessa multiplicação vai me indicar o total de lápis. Aqui, acho que são porquinhos. Não enxergo nem de óculos, é a idade. Então, aqui é a mesma coisa. Conto a quantidade de porquinhos, carneirinhos, não sei, desses animaizinhos aí. Conto quantos tem na primeira coluna, multiplico por quantos tem na primeira linha. E vou fazer o mesmo com os peixinhos e com os picolés. Vocês vão fazer isso numa folha, né? Daqui a pouco eu vou dar uma aula ao vivo com vocês e eu vou começar a fazer a correção disso, tá bom? Eu quero que vocês percebam o quê? O que eu falei lá no início dessa explicação. A multiplicação nada mais é do que uma adição simplificada. Então, passem a gostar da multiplicação. Ela veio para facilitar a nossa vida e não para nos prejudicar. Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, tá? Para a gente comparar a multiplicação com a adição. Aqui, eu falei adição, né? É uma adição, tá, gente? É uma soma. Então, aqui, cursor do mouse, ó. Eu tenho 4 vezes 3. Já sei, professora, já entendi. E eu tenho também 3 mais 3 mais 3 mais 3. Qual que é mais interessante? A gente fazer 3 mais 3 mais 3 mais 3 ou fazer direto um 4 vezes 3? A multiplicação ela é mais objetiva, ela é mais rápida. Então, é um cálculo que gera uma tendência de nós cometermos menos equívocos. Basta termos atenção, tá bom? Então, toda tabela multiplicativa, ela também pode ser representada por desenhos, como vocês estão vendo aí, e elas fazem com que os cálculos se tornem mais rápidos, mais objetivos, tá ok? Bom, tem mais? Tem. Vocês vão fazer isso aí, bonitinho, tá? Da bolinha. Coloquem na ordem, tá? Do jeito que tá aí. E a gente confere. Faça também essas multiplicações, tá bom? Vai fazer a mesma coisa. Tá vendo? Espacinho aqui,
para representar que vocês têm que fazer esse cálculo. Vai fazer na folha do caderno bonitinho, tá? Depois eu quero ver a foto das atividades, tá bom? Tudo que vocês fizerem, 48 horas é o prazo limite para enviar as fotos. Então, não acumulem. Tá vendo a aula aqui? Já façam a atividade. Muitos alunos estão fazendo isso, ó. E parabéns para esses alunos. Na hora. Eu coloco a aula lá 1 hora, quando dá 1h30 já começa a chegar foto da aula. É muito legal isso. É sinal que vocês estão estudando no mesmo horário da escola, tá bom? Então, primeiro lá, os patinhos, vai fazer a mesma coisa. Contar a quantidade de patinhos da primeira coluna, multiplicar pela quantidade de patinhos da primeira linha. E vai fazer a mesma coisa com os peixinhos, com os cachorros, com o gato, né? Eu sou ruim para identificar esses desenhos aqui. Aqui. Então uma coisa estranha aqui, professora, não tem? O que tá de estranho aqui? Nós temos as borboletas, né? Vai sair uma multiplicação aqui. Os outros peixinhos. Isso aqui é um frango. São frangos? Não. É uma mistura de peixe com frango. Sei lá. Né? Quem desenhou isso aí tava de mau humor, né? Não tava afim de desenhar. Vai fazer o mesmo procedimento em todos. E aqui? Tem nada aqui? Não tem. São duas linhas vazias. O que me remete ao quê? A uma multiplicação sem nada. 0 vezes 0, certo? Bom, todo número que é multiplicado por 0 é 0, certo? Ali tá esse exemplo para vocês se atentarem a isso. Então, pode ser 1000 vezes 0, 0, tá? Vocês vão responder bonitinho na folha e eu venho com vocês todos esses exercícios, tá? Façam na sequência. Na hora que eu estiver conferindo, um por um, vocês vão conseguir fazer a correção mais facilmente. Façam na ordem, com lápis, na folha, se tiver o caderno, melhor ainda, se não, numa folha qualquer, não tem problema. Esse aqui, nesse caso, o primeiro já está feito, né? Então, aqui nós temos, ó, 3 vezes 3. Rapidinho, 9. Tá vendo? Não preciso ficar contando um por um. E nem ficar somando. Então, a partir de agora, quando vocês tiverem desenhos, esses gráficos, onde a bateria está acabando, onde vocês precisem fazer somas, né, de quantidades volumosas, ao invés de somar, vocês vão multiplicar por meio dessa técnica das tabelas multiplicativas, tá? Pode acontecer o contrário, de vocês terem a multiplicação e preencherem uma tabela com essa multiplicação. Então, poderia dar para vocês aqui, ó, o 3 vezes 3. Meu Deus do céu, cursor. Aqui, ó, o 3 vezes 3. Poderia dar isso. E te dá uma malha quadriculada, né? Uma folha cheia de quadradinhos. E vocês fariam 3 xizinhos numa linha, 3 xizinhos na primeira coluna e preencheriam o resto. Vocês já fizeram essa lição também na outra apostila. Pode fazer o contrário também. Pode ter exercício que faz o contrário, tá bom? Façam bonitinho na ordem. E aí, quando eu vier mostrando a correção disso, vocês vão comparando com o de vocês. Façam tudo muito organizado, tá bom? Então, é isso. Vou dar esse tempo para vocês fazerem e daqui a pouco a gente entra lá no Zoom, tá? Qualquer dificuldade me avisem no Class App com antecedência para não se atrasar, porque nós temos 40 minutos exatos no Zoom, então a gente precisa aproveitar ao máximo, né? Nas outras turmas eu estou percebendo que alguns alunos entram atrasados. Eu sei que existem problemas técnicos, né, na questão da internet, que acaba oscilando, principalmente nesse período da tarde, eu tenho percebido isso, mas tentem entrar no horário certinho, tá bom? Para a gente pegar a explicação do começo e ver se dá tempo de agregar mais algum outro assunto. Tá bom, meus amores? Então, até daqui a pouco, tá? Espero que vocês tenham visto essa aula, né? Por isso que eu tô falando do próximo passo e sempre sigam a ordem do horário, tá ok?